A maioria dos homens acima de 50 anos não percebe que a forma como bebem água, sim, água comum, pode ser a causa oculta de ereções fracas, baixa resistência e diminuição da testosterona. Parece loucura, eu sei, como algo tão simples pode causar problemas tão significativos. Mas depois de ajudar milhares de homens em mais de 25 anos de prática clínica, posso afirmar com certeza o problema nem sempre é a idade, são seus hábitos diários. E um dos hábitos mais negligenciados é como e quando você bebe água. Sou o Dr. Felipe e tenho atendido homens de 50, 60 e 70 anos que chegavam sem esperança, convencidos de que seus melhores anos haviam ficado para trás. Mas repetidamente tenho visto como pequenos ajustes, como mudar a forma de hidratação, podem devolver energia, desempenho e confiança de maneiras que eles jamais imaginaram. Perto do final, revelarei uma técnica matinal pouco conhecida, que leva apenas 7 segundos e que, combinada com a hidratação adequada, melhora o fluxo sanguíneo e o desempenho no quarto. Continue assistindo. E se este vídeo parecer útil, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0 para que eu saiba como ajudá-lo melhor na próxima vez. Também gostaria de saber de qual estado do Brasil você está assistindo. Muito bem, vamos ao ponto. A primeira coisa que precisamos falar é sobre o fluxo sanguíneo, porque sem ele não há ereção. E o que a maioria dos homens não sabe é que o sangue em si é composto majoritariamente por água. Isso significa que se você está mesmo que ligeiramente desidratado, seu sangue se torna mais espesso, mais lento e mais difícil de circular. E quando o sangue não flui livremente, especialmente para as áreas que mais importam, sua capacidade de conseguir e manter uma ereção firme é diretamente afetada. Vamos detalhar isso. A água é a melhor amiga do sangue, e as ereções dependem do sangue. Deixe-me contar algo que aprendi depois de mais de 2 décadas ouvindo homens a portas fechadas. Ou homens como você. A queixa número 1 que escuto não é sempre sobre testosterona ou libido. Doutor, não funciona mais como antes. E 9 em cada 10 vezes, antes de examinar hormônios ou medicamentos, faço uma pergunta. Quanta água você está realmente bebendo? A maioria ri. Dizem, tomo café pela manhã, talvez um refrigerante no almoço, mas água? Quase nada. A verdade é que uma ereção é um evento hidráulico. Trata-se de pressão. Requer que o sangue flua para o pênis, preencha câmaras e permaneça lá. Mas se seu sangue estiver muito espesso, muito lento ou muito pesado para se mover corretamente, essa pressão nunca é gerada. Você pode sentir o desejo, mas fisicamente seu corpo não consegue responder. O sangue é mais de 90% água. Então, quando você não está hidratado, mesmo que um pouco, seu sangue fica viscoso, seu coração tem que trabalhar mais para fazê-lo circular. Isso significa menos oxigênio, menos entrega de nutrientes e, sim, menos fluxo sanguíneo para o pênis. E não é apenas minha opinião, é biologia humana básica. Beber água ao longo do dia de maneira constante e intencional. Nada de goles rápidos, nada de garrafas geladas, apenas hidratação lenta e constante. 2 semanas depois, ele voltou sorrindo. Não sei o que mudou, disse, mas está funcionando novamente. Esse é o poder da hidratação adequada. Ela dilui seu sangue, melhora a circulação e apoia todos os mecanismos dos quais seu corpo depende para ter desempenho. E não precisa muito. Apenas consistência. A maioria dos homens não percebe que mesmo uma desidratação leve pode reduzir o volume sanguíneo o suficiente para fazer diferença. Seu sangue não apenas transporta o oxigênio, ele também carrega hormônios, testosterona, óxido nítrico e nutrientes essenciais que viajam através da sua corrente sanguínea para chegar onde precisam estar. Se esse sistema não flui suavemente, nada funciona como deveria. Então, da próxima vez que sentir que seu corpo está falhando, não tire conclusões precipitadas sobre envelhecimento. Pergunte-se primeiro, estou suficientemente hidratado para que meu sangue faça seu trabalho? Isso é apenas o começo, porque mesmo que você esteja bebendo água suficiente, há algo mais que pode estar sabotando seu desempenho por dentro. E é ainda mais perigoso que um fluxo sanguíneo deficiente.
Tem a ver com um hormônio que todo homem precisa e com o que acontece quando seu corpo entra em modo de sobrevivência. A desidratação reduz silenciosamente a testosterona. Lembro-me de estar sentada diante de Walter, um homem de 72 anos, recentemente viúvo e morando sozinho no Rio de Janeiro, mente afiada, olhos claros, mas sua energia estava se dissipando. Ele me olhou e disse: "Doutor, não me sinto doente, só não me sinto eu mesmo." Não havia uma crise, nenhuma emergência médica óbvia, mas algo nele havia se apagado, e ele não sabia por quê. Conversamos. Ele não estava tomando medicamentos importantes. Fazia um pouco de exercício, comia bem, não estava deprimido, mas se sentia apático, com pouca motivação e sem interesse real na intimidade. E por trás de tudo isso, havia um medo silencioso. Acabou para mim. Fiz seus exames. Seus níveis de testosterona estavam mais baixos que a média. Não alarmantemente baixos, mas suficientes para explicar por que ele se sentia apagado. Quando perguntei sobre seu consumo de água, ele admitiu, quase como uma confissão. Provavelmente não muito, para ser honesto. E aí estava. A maioria dos homens não percebe que a desidratação faz muito mais do que cansar ou dar sede. Ela coloca todo o seu sistema em modo de sobrevivência. Seu corpo começa a conservar energia, proteger órgãos vitais, regular a temperatura e manter a pressão arterial. E qualquer coisa não essencial para a sobrevivência, como reprodução, libido, construção muscular e produção de testosterona, fica em segundo plano. A testosterona não é apenas sobre sexo, é sobre impulso, força, identidade, é o fogo interior que faz você se sentir homem. Mas quando seu corpo detecta falta de água, ele suprime esse fogo para se salvar. E quanto mais desidratado você fica ao longo do tempo, mais esse desequilíbrio hormonal se torna sua nova normalidade. Mas isso não é tudo. Há outro inimigo que a desidratação traz consigo: o cortisol, seu principal hormônio do estresse. Quando você está desidratado, os níveis de cortisol disparam. E aqui está o problema. Cortisol e testosterona não podem dominar ao mesmo tempo. Quando o cortisol sobe, a testosterona cai. É como uma gangorra. E a maioria dos homens acima de 60 anos está sem saber presa do lado errado. Voltando ao Walter, não o colocamos em injeções de testosterona nem em terapia de reposição hormonal. Em vez disso, dei a ele algo muito mais simples: uma rotina de hidratação. Ele começou a beber água logo pela manhã. Carregava uma garrafa consigo o dia todo e tomava pequenos goles constantes em vez de esperar ter sede. Evitou cafeína à tarde e afastou-se do álcool antes de dormir e ouviu o seu corpo. 4 semanas depois, ele entrou no meu consultório com um novo vigor. Doutor, disse, me sinto desperto novamente, estou rindo mais, até estou interessado em conhecer alguém. Aquele brilho havia retornado, e tudo o que ele fez foi dar ao seu corpo o que ele havia estado pedindo silenciosamente: água. A verdade é que muitos homens mais velhos não estão sofrendo de uma falha hormonal. Eles estão sofrendo de desidratação de longo prazo e ninguém lhes disse. Mas mesmo que você esteja bebendo água todos os dias, há algo que a maioria dos homens faz completamente errado. E não se trata de quanto, mas de como este único erro pode ser a razão pela qual seu corpo ainda não está respondendo como você gostaria. A maioria dos homens bebe água da maneira errada. Até a maneira como você se senta faz diferença. Beber sentado em vez de em pé ou em movimento ativa o sistema nervoso parasimpático, seu modo de descanso e digestão, permitindo melhor absorção. E aqui está algo que a maioria dos homens nunca ouviu. Até mesmo deixar a água se misturar com sua saliva por alguns segundos antes de engolir ajuda seu corpo a processá-la mais efetivamente. É uma prática antiga, respaldada pela ciência moderna. Miguel estava cético, mas concordou em tentar. Parou de tomar água gelada da geladeira e começou a tomar água em temperatura ambiente lentamente ao longo do dia. Sentava-se para beber e começou a prestar atenção a quando seu corpo precisava de água, em vez de ignorá-lo até se sentir seco. Em 3 semanas, ele ligou para o meu consultório. Doutor, disse, não sei que tipo de magia é essa, mas me sinto mais forte, não apenas na cama, mas em geral. Isso não é magia, é fisiologia.
Quando você respeita como o seu corpo quer receber água, ele o recompensa com melhor circulação, energia mais estável, foco mais claro e, sim, ereções mais fortes. Não se trata de beber mais, trata-se de beber de maneira mais inteligente. A maioria dos homens mais velhos nunca aprendeu isso. Eles assumem que a hidratação é apenas uma questão de quantidade, mas a qualidade, como você se hidrata, faz toda a diferença. Pense em seu corpo como um motor clássico. Você não o inundaria de gasolina de uma só vez e esperaria que funcionasse sem problemas. Você o alimentaria lentamente, com cuidado e consistência. Seu corpo funciona da mesma maneira. E aqui está o truque. Mesmo que você esteja bebendo água da maneira correta, é provável que ainda faça coisas durante o dia que cancelem todo o seu árduo trabalho. Pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que estão extraindo água do seu sistema e sabotando o seu progresso. Não há nada mais frustrante do que fazer a coisa certa e não ver resultados. Vejo isso o tempo todo com meus pacientes mais velhos, homens que se comprometem a beber mais água, mudar seus hábitos e realmente tentar cuidar de si mesmos apenas para retornar semanas depois, dizendo: "Doutor, me sinto um pouco melhor, mas não é o que eu esperava." Foi exatamente isso que aconteceu com Henrique, um piloto aposentado de 74 anos que seguiu meus conselhos de hidratação à risca. Ele tomava goles lentos, evitava a água gelada, bebia sentado, fez tudo o que pedi, mas quando sentou-se à minha frente em sua consulta de acompanhamento, parecia perplexo. "Doutor, eu esperava mais." Então, examinamos mais de perto o resto de sua rotina. O que encontramos foram pequenas escolhas diárias que pareciam inofensivas, mas que na verdade trabalhavam contra ele. Como muitos homens, Henrique começava sua manhã com uma xícara de café forte. Mais tarde, desfrutava de uma taça de vinho com o jantar. Depois de comer uma laranja suculenta ou algumas fatias de melancia, bebia um grande copo de água. Nada disso parecia um problema até olharmos da perspectiva da hidratação. Cafeína e álcool são diuréticos. Isso significa que eles realmente extraem a água do seu sistema, aumentando a produção de urina e deixando você mais desidratado do que pensa. Você pode achar que está repondo com água, mas se a bebe depois de café ou álcool, só está tentando alcançar algo que nunca consegue completamente. Depois, há a questão do momento. Beber água imediatamente após comer frutas ricas em água, como laranjas, uvas ou melões, pode diluir suas enzimas digestivas e causar inchaço. Quando isso acontece, seu corpo se torna menos eficiente na absorção de nutrientes e seu consumo de água perde parte de seu benefício. Até mesmo algo tão inocente como beber água demais muito rapidamente, o que chamamos de superidratação, pode eliminar minerais-chave como sódio, magnésio e potássio. Esses minerais são essenciais para a função nervosa, contrações musculares e, sim, sua resposta sexual. Uma vez que Henrique entendeu isso, fizemos alguns ajustes menores. Ele começou a espaçar seu consumo de água de maneira mais intencional, bebendo antes das refeições em vez de depois das frutas, reduzindo ligeiramente o café e o vinho e adicionando uma pitada de sal marinho ao seu copo matinal para ajudar a reter eletrólitos essenciais. Em poucos dias ele me disse: "Doutor, é como se meu corpo finalmente recebesse a mensagem. Me sinto equilibrado. Sinto que estou trabalhando com o meu corpo em vez de contra ele." Às vezes, a solução não é fazer mais, mas eliminar as coisas sutis que sabotam silenciosamente seus esforços. Uma vez que você elimina esses erros ocultos, os benefícios da hidratação começam a trabalhar a seu favor, quase como se um interruptor fosse ligado dentro de você. E agora quero compartilhar um simples hábito matinal de 7 segundos que trabalha em harmonia com a hidratação adequada para desbloquear um desempenho real e duradouro. Ao longo dos anos, cheguei a acreditar que os primeiros minutos do seu dia podem moldar tudo desde sua energia até sua mentalidade. E como o seu corpo funciona. Especialmente depois dos 60 anos, esses primeiros momentos importam mais do que nunca. E embora a hidratação seja a base, há um hábito simples que compartilho com meus pacientes que leva tudo ao próximo nível. Leva apenas 7 segundos e, quando feito consistentemente, pode despertar algo dentro de você que talvez tenha estado apagado por anos. Gilberto, um dos meus pacientes de longa data, tinha 71 anos quando veio a mim.
Ele havia seguido seu plano de hidratação religiosamente, água em temperatura ambiente espaçada ao longo do dia, evitando bebidas geladas, afastando-se dos gatilhos de desidratação, e isso ajudou. Sua energia melhorou, seu humor estava mais brilhante. Mas ainda faltava algo. Ele disse: doutor, me sinto bem, mas não ótimo, como se estivesse quase lá. Foi então que lhe ensinei o truque matinal de 7 segundos. Não é complicado e não requer equipamento especial. Apenas você, sua respiração e sua intenção. A técnica é simples: uma inalação lenta e profunda pelo nariz, segurá-la por alguns segundos e depois exalar suavemente pelo nariz novamente. O que isso faz é estimular a liberação de óxido nítrico, uma molécula natural que seu corpo produz e que age como um interruptor para o fluxo sanguíneo. Ele diz aos seus vasos sanguíneos para relaxarem e se abrirem, permitindo que mais sangue rico em oxigênio chegue a todas as partes do seu corpo, incluindo aquela em que você provavelmente está pensando agora mesmo. A maioria dos homens acima de 60 tem níveis de óxido nítrico em declínio. É uma das razões pelas quais o fluxo sanguíneo enfraquece com a idade, mesmo que seu coração continue forte. Mas com apenas algumas respirações intencionais todas as manhãs, logo após seu primeiro copo de água, você pode ativar esse sistema e potencializar sua circulação. É suave, é natural e trabalha com seu corpo, não contra ele. Gilberto estava cético no início. Doutor, como respirar vai consertar alguma coisa? Perguntou. Sorri e disse: apenas de 2 semanas. E ele deu. 2 semanas depois ele entrou parecendo mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Doutor, disse, não sei como explicar, mas me sinto ligado novamente. Meu corpo sente que se lembra de como funcionar de novo. É disso que se trata realmente. Não se trata de se tornar alguém que você não é. Trata-se de ajudar seu corpo a se lembrar de quem você sempre foi. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que pode se beneficiar desta informação. Na próxima semana vou revelar o protocolo completo de 21 dias, que combina esta técnica com exercícios específicos que potencializam ainda mais os resultados. Até o próximo vídeo, lembrando que a vitalidade não tem idade, só precisa do cuidado certo.